Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Marvel, o manipulador de matéria. Capítulo 26, Frustrações. No gramado atrás da mansão Xavier, Logan e o iate podiam ser vistos parados um de frente para o outro. O iate vestia roupas de ginástica folgadas, enquanto Logan usava jeans e uma regata branca. Seus corpos não poderiam ser mais diferentes. O iate estava suado, com hematomas e sangue, enquanto Logan parecia descansado e sem nenhum ferimento. A poucos metros de distância, vários observadores estavam sentados ao redor da piscina, acompanhando o treinamento. Ou se você perguntasse a Kurt, Evan, Kit e Rogue, eles diriam que era mais uma aula de tortura. Vamos lá, o iate. Eu sei que você consegue fazer melhor do que isso, disse Logan, girando os ombros. Ele assumiu uma postura de luta relaxada e desafiou o iate a se aproximar. Mostre-me o que o grande herói de Nova York é capaz de fazer. O iate franziu a testa diante da provocação e afastou qualquer cansaço ou dor que tivesse acumulado nas últimas 2 horas, assumindo sua própria posição. Cuidado com o que deseja, Sr. Logan. Com um impulso explosivo do chão, o iate avançou. Ele desferiu uma série de socos precisos e chutes rápidos em Logan, cada golpe ecoando com intenção. Ao contrário dos movimentos caóticos e desordenados de 4 meses atrás, os movimentos de Wyatt agora fluíam com propósito e controle, aprimorados por incontáveis horas de treinamento dedicado. Sob a orientação especializada de Logan em combate corpo a corpo, Wyatt estava se transformando gradualmente em um oponente formidável. Ótimo! Fiquem atentos e não parem de girar, disse Logan enquanto se esquivava, aparava e desviava dos ataques de Wyatt. Os séculos de experiência em combate brutal do Wolverine, incluindo diversas guerras, batalhas contra outros mutantes e inúmeras situações de quase morte, lhe conferiram um vasto conhecimento em luta. Quando o iate lhe pediu para ensiná-lo, Logan não hesitou em concordar. Ele sentia uma obrigação para com o iate por ter extraído o adamantium de seu esqueleto. Sem mais as limitações impostas pelo metal venenoso, Logan agora era muito mais rápido e ágil. Seus sentidos, já aguçados, também haviam se tornado ainda mais fortes. Ele estava no auge de suas capacidades. Isso, somado ao barril de uísque defumado envelhecido de $2.000 que o iate ofereceu em troca, só tornou o negócio ainda mais atraente. Enquanto o iate atacava, ele sentiu sua respiração começar a ficar descontrolada, mas rapidamente colocou em prática um dos exercícios respiratórios de Logan. Depois de alguns segundos, seus pulmões estavam se movendo rapidamente, mas permaneciam sob controle. Saltando no ar, ele tentou acertar um chute na lateral da cabeça de Logan, mas Logan conseguiu agarrá-lo pelo tornozelo. Os olhos de Wyatt se arregalaram de dor quando Logan acertou um soco em seu estômago. O que eu te disse sobre esses tênis chamativos? Se eles não forem absolutamente perfeitos, vão te matar, disse Logan, observando Wyatt tossir e ofegar enquanto se revirava no chão. Anotado, Wyatt conseguiu dizer em meio à sua crise de tosse. Não me lembro do treinamento do Logan ter sido tão intenso, disse Kurt, fazendo uma careta de compaixão pela dor de Wyatt. É porque o iate pediu para Logan não se conter, disse Evan, balançando a cabeça. O idiota. Corajoso, mas ainda assim um idiota. Mesmo assim, ele progrediu bastante. Antes, ele desmaiava depois de 2 minutos de treino com o Logan, comentou Vampira, observando o iate se levantar, com os olhos duros e cheios de determinação. Ela sorriu levemente ao vê-lo e deu uma risadinha ao perceber Kit observando tudo, corada. Aquela garota está perdida, pensou Rogue. Estou bem, vamos continuar, disse o iate, erguendo os punhos. Não vamos mudar isso, respondeu Logan, virando-se para Scott, que saía da mansão vestido com roupas de ginástica. Você precisa de um parceiro de treino do seu nível. A melhor experiência em combate é o próprio combate. Lutar comigo não vai te ajudar a evoluir tanto quanto lutar contra um oponente do seu nível. Scott franziu a testa, sentindo que o comentário de Logan sugeria que ele e o iate tinham níveis de habilidade comparáveis. Embora reconhecesse os feitos e conquistas de Wyatt como atômico, Scott acreditava que eles se deviam em grande parte às habilidades descomunais de Wyatt. Então, quando Logan o desafiou para um treino de luta com o iate, Scott ficou mais do que disposto a demonstrar o que era habilidade de verdade para o manipulador da realidade. Bem, isso promete ser interessante. O iate pensou enquanto ele e Scott estavam a poucos passos de distância. Ele havia notado que Scott o encarava com desprezo nas últimas semanas e imaginou que Scott estivesse ansiosamente esperando por uma oportunidade como essa. Nos últimos meses, o iate se esforçou para manter um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal. Em seu tempo livre, ele fazia questão de planejar encontros e passar tempo com os amigos. Seja em tardes aconchegantes na biblioteca com Gavin, Peter e Harry, onde mergulhavam em seus livros favoritos, ou em noites de cinema emocionantes repletas de pipoca, lanches e discussões sobre suas cenas preferidas. Inicialmente o iate temia que o fato de não ser um mutante como todos os outros, criaria um distanciamento entre ele e a equipe de Xavier. No entanto, ele logo percebeu que seus amigos não eram tão superficiais quanto ele temia. Apesar de não possuir o gene X, todos o acolheram de braços abertos. Esse fato encheu Charles de orgulho pela mente aberta de seus alunos. Era uma demonstração clara de que, apesar das diferenças entre mutantes, indivíduos com habilidades especiais e humanos comuns, todos poderiam um dia coexistir. Além disso, Charles disse ao iate que ele seria sempre bem-vindo em sua instituição, reconhecendo a natureza heroica e o forte caráter moral de Wyatt.
Com a permissão de Charles, o iate usou seus poderes e conhecimento de programação para criar uma área de recreação impressionante na mansão. Essa conquista lhe rendeu muito respeito e admiração tanto de seu grupo original de amigos quanto dos mutantes mais novos. Graças às suas habilidades, sempre que o iate visitava a mansão, todos ficavam ansiosos para estar com ele. Quem não gostaria de estar perto de alguém que podia criar qualquer coisa do nada? No entanto, ele tomava cuidado para não mimar a todos com coisas de graça. O iate não só recebeu orientação de Logan, mas também de Ororo e Hank McCoy, agora conhecido como Fera. Fera criou um vínculo rápido com o iate devido ao amor compartilhado pela ciência e ao intelecto aguçado. Sempre que o iate não estava treinando com Logan ou Ororo, ou saindo com os amigos, ele estava envolvido em conversas e debates com Fera. Apesar da alta consideração que todos na mansão tinham por o iate, Scott não conseguia se livrar de suas suspeitas. Desde a festa em que alguém invadiu a mansão e a revelação de que o iate não era um mutante, Scott permanecia em alerta perto dele. Embora reconhecesse que o iate havia feito muito bem por Nova York, algo em seu íntimo lhe dizia que o iate poderia potencialmente levar todos a problemas. Até ter certeza absoluta das intenções de Wyatt, Scott resolveu ficar de olho nele e garantir que ele não machucasse nenhum dos outros mutantes. Nossa, finalmente está! Exclamaram Kurt e Evan, empolgados. Isso só pode terminar bem, disse Kit enquanto ela e Rogue se levantavam. Elas estavam bem cientes dos problemas de Scott com o Wyatt e especularam que o comportamento de Scott era fruto de insegurança ou ciúme em relação ao Wyatt. Vocês dois estão prontos? Perguntou Logan, vendo os dois jovens em posição de luta. Sim, sou, disse Scott. Sim. O Wyatt assentiu com a cabeça. Muito bem, lembrem-se sem habilidades. Agora lutem, gritou Logan, fazendo um gesto para que começassem. Scott avançou rapidamente, desferindo vários socos em Wyatt. O Wyatt, optando por uma abordagem mais defensiva, aparou e esquivou-se dos golpes de Scott. Essa troca de golpes durou alguns segundos tensos até que Scott finalmente acertou um belo golpe de mão aberta no rosto de Wyatt. O Wyatt gemeu, esquivou-se de um soco de direita amplo e acertou um tapa com a palma da mão aberta no estômago de Scott, fazendo-o cambalear para trás. Avançando, o Wyatt girou e desferiu um chute giratório na cabeça de Scott, que ergueu a guarda a tempo de bloquear o ataque com um sibilo. Caindo no chão, Scott girou e derrubou o Wyatt com um chute rasteiro. Ao cair de costas, o Wyatt sentiu um aperto no peito, mas ignorou a dor e rolou para o lado no exato momento em que Scott acertou o chão com o pé. Cara, eles estão se pegando mesmo, disse Kurt enquanto o Wyatt agarrava as pernas de Scott e o puxava para baixo. Os dois começaram a trocar socos enquanto rolavam no chão. Alguns desses golpes parecem pessoais. Ai! Essa deve ter doído. Evan fez uma careta quando o Wyatt acertou um soco certeiro no nariz de Scott. Acho que isso não é mais um treino. É uma luta, comentou Rogue enquanto Kit andava de um lado para o outro ansiosamente, observando a cabeça de Wyatt ser jogada para trás por um chute. Logan, pare com isso. Isso não é mais um treino, gritou Kit enquanto ela e todos os outros corriam em direção ao professor, que observava a briga com uma expressão calma. Ainda não. Esses dois precisam resolver o que quer que esteja acontecendo entre eles, respondeu Logan enquanto todos continuavam a observar os dois jovens trocando socos, chutes e golpes. A luta continuou até que ambos estivessem sem fôlego. Muito bem, chega. Qual é o seu problema comigo? Wyatt rosnou com sangue escorrendo pelo nariz. Recuando o braço, ele socou a bochecha de Scott, fazendo cuspir um jato de sangue. Meu problema? Você é o meu problema. Scott sibilou, acertando um gancho no estômago de Wyatt. Você não é um de nós. Então por que ainda está aqui? É disso que se trata? Wyatt disse, agarrando Scott pela camisa. Puxando a cabeça de Scott para trás, ele bateu com a testa na dele. Você só pode estar brincando. Que diferença fazenda se eu tenho o gene X ou não? Tudo. Scott gritou, suas emoções reprimidas vindo à tona. Ele avançou e empurrou Wyatt para trás. Os dois ficaram separados, ofegantes. Você não precisa se preocupar em ser perseguido por algo que está além do seu controle. Quantos mutantes são levados pelo governo sem nenhum outro crime além de existirem? E o que você faz a respeito, herói? Você sobrevoa a cidade inteira, mas nunca vi você impedir aqueles fascistas de levarem meu povo embora. Nós não merecemos ajuda como todos os outros, ou você é simplesmente cego para tudo isso? O Wyatt deu um passo para trás inconscientemente, encarando Scott com os olhos arregalados. Não, é só que... Não quero ouvir isso. Chega, disse Scott, voltando para a mansão e ignorando os olhares preocupados de seus companheiros de equipe. Scott, gritou Vampira, olhando de um lado para o outro entre Scott e o Wyatt. Por fim, decidiu segui-lo na esperança de oferecer apoio. Scott, espere. O Wyatt ficou imóvel, o peso das palavras de Scott o afetando profundamente. Ele queria argumentar que Scott estava errado, mas não pôde deixar de concordar. Ele não tinha feito nada para ajudar os mutantes que estavam sendo capturados pelo governo. Sim, ele ainda não havia se deparado com situações assim, mas também poderia ter se esforçado mais para ajudar. Ele sabia o que eles estavam passando, mas estava tão absorto em suas próprias missões que nunca parou para pensar em como poderia ajudar os mutantes necessitados. Wyatt, você está bem? Perguntou Kit, correndo até ele. Ela estendeu a mão e colocou-a em seu braço. Ei, não dê ouvidos a ele. Ele está muito estressado. Ele não quis dizer o que disse.
Não, ele estava falando sério. E ele não está errado, respondeu o iate, surpreendendo a todos ao seu redor. Senhor Logan, o que o senhor acha? Devo fazer mais alguma coisa? Logan suspirou e olhou para a mansão, onde Charles estava sentado, sem dúvida tendo prestado atenção ao confronto de seu escritório. Escuta, garoto. Você está fazendo muito bem como atômico. Você tem mais responsabilidades do que qualquer outro jovem de 16 anos deveria ter. Os problemas que nós, mutantes, enfrentamos não são sua responsabilidade. São nossos, os X-Men, para resolver. Continue fazendo o que está fazendo. Isso é mais do que suficiente. O iate piscou e olhou para as mãos machucadas e ensanguentadas. Os olhares dos amigos pesavam sobre ele enquanto refletia sobre as palavras de Logan. Não, sempre há mais que eu posso fazer. O iate pensou resolutamente. Tem que haver. Capítulo 27. Os parques são o melhor lugar para pedir conselhos. As ruas do Harlem fervilhavam como sempre. Pessoas de todas as classes sociais circulavam pelas calçadas, indo para o trabalho, para a escola ou simplesmente passeando. O iate, vestido com moletom e calças pretas e vermelhas, caminhava ao lado dos moradores deste bairro historicamente rico, com olheiras profundas. Anotação mental: preciso dormir mais. O iate pensou enquanto bocejava. Desde o confronto com Scott, o iate se dedicou completamente ao trabalho. Ele estava passando mais tempo como Atomic do que como o iate, mal conseguindo dormir 5 horas por noite na última semana. Droga, não posso continuar assim. Eu não sou ele. Posso tentar o quanto quiser ser como ele, mas eu sou apenas humano. Claro, um humano com poderes de distorção da realidade, mas não sou um kryptoniano com resistência e poder ilimitados. O iate pensou. Então por que estou me esforçando tanto? Não sou o único herói por aí. Não posso simplesmente dar um passo para trás e me concentrar em mim mesmo? Ao chegar ao seu destino, o iate olhou para o restaurante Soul Food recém-inaugurado, construído onde antes ficava a pizzaria do Luigi. Ele espiou lá dentro e viu vários clientes famintos saboreando refeições com suas famílias. Atrás do balcão, uma mulher de aparência gentil chamada Mary sorria enquanto atendia a um jovem casal. Mary e seu marido, Jackson, eram os donos do restaurante, tendo comprado de Serena. Eles eram amigos de Luigi desde os seus 20 e poucos anos. Graças a Luigi, Jackson reuniu coragem para pedir Mary em casamento. Para eles, continuar servindo comida no lugar que seu velho amigo havia construído era uma forma de preservar sua memória. Eles até adicionaram algumas das pizzas de Luigi ao cardápio. Desde o funeral de Luigi e a partida de Serena, o iate sentia-se compelido a percorrer as ruas do Harlem todas as semanas para visitar o restaurante. Em diversas ocasiões ele quisera entrar, mas não conseguia se decidir a fazê-lo. Sem conseguir reunir coragem mais uma vez, o iate deu meia volta e foi embora. Não, eu não posso. Se eu parar de ajudar, o que acontecerá com as pessoas que precisam da ajuda do meu atômico? Não posso deixar que o que aconteceu com meus pais, Luigi e Serena, aconteça com mais ninguém. Não se depender de mim. Eu preciso continuar. Eu preciso. Não é para isso que estou aqui? O iate pensou e balançou a cabeça para afastar o cansaço que nublava sua mente. Enquanto caminhava, o iate observava as movimentadas lojas e comércios locais. Teve que dar passagem quando algumas crianças passaram correndo por ele. Para sua leve surpresa, notou que as camisetas das crianças exibiam o logotipo da Atomic. Um garotinho até tinha um pequeno boneco de ação e fazia barulhos de voo enquanto fingia que o brinquedo estava voando pelo ar. Parece que meus produtos também chegaram ao Harlem, pensou o iate enquanto examinava as ruas atentamente. Embora não fossem muito visíveis, vários posteres e itens com a marca Atomic estavam em diversas lojas e vitrines. Assim como era possível encontrar produtos do Homem de Ferro e do Capitão América espalhados pela cidade, os produtos do próprio iate estavam ganhando popularidade. Tudo começou com pequenos lotes em lojas aleatórias. Mesmo assim, após o aumento da popularidade do Atômico depois dos eventos da Stark Expo, era difícil para o iate ir a qualquer lugar sem ver sua imagem em algum lugar. Algumas pessoas talvez se sentissem incomodadas com o fato de outros estarem lucrando com sua imagem, mas o iate não se importava. Se ele quisesse dinheiro, bastava criar uma montanha de riquezas quando bem entendesse. Foge, gritou uma criança com um brinquedo do Homem de Ferro enquanto perseguia seu amigo, que segurava um brinquedo do Atomic. Eu te atingi com meus raios. Não. Eu criei um campo de força ao meu redor. Que injustiça. Eu disse nada de escudos. O iate deu uma risadinha enquanto as crianças corriam para um pequeno parque na esquina. No entanto, seu sorriso se desfez ao ver o parque em ruínas. Ele se aproximou da cerca e observou as crianças brincando, tentando aproveitar o parque da melhor maneira possível. Era evidente que o parque já havia visto dias melhores. Sabe, antigamente, este parque fervilhava de energia. As crianças balançavam e riam sem se preocupar com nada, disse um homem de chapéu com um sorriso caloroso. Ele se acomodou confortavelmente em sua cadeira de madeira dobrável, com um jogo de xadrez cuidadosamente arrumado à sua frente. A propósito, meu nome é Bob Fish. É um prazer finalmente conhecê-lo. Percebi que você vem passear por aqui toda semana e precisava descobrir seu nome, rapaz. Ele gesticulou para a cadeira vazia à sua frente, convidando. Meu nome é o iate Wilkins. É um prazer conhecê-lo, Sr. Fish, disse o iate após um instante, e sentou-se. Xadrez? Claro. Diga-me, o iate, o que te faz vagar por essas ruas com esse olhar perdido? Disse Bob enquanto movia seu peão, e o iate moveu seu em seguida.
Meus amigos dizem que eu tenho um bom ouvido. O iate deu um leve sorriso e moveu seu cavalo depois que Bob moveu seu bispo. Você já foi à pizzaria do Luigi? Luigi's. Quem nunca foi? Aquele homem fazia a melhor pizza da cidade. Não deixe ninguém te dizer o contrário. Mas, o que aconteceu com ele foi uma verdadeira tragédia, disse Bob, franzindo a testa. Você o conhecia? Sim, eu fui. Ele era um bom homem. Me alimentou quando as coisas estavam difíceis, e a filha dele acabou se tornando minha melhor amiga, disse o iate. Acho que não consigo ficar longe do antigo restaurante. Eu entendo, o iate. É verdade que Mary e Jackson não são o Luigi, mas eles preparam um macarrão com queijo delicioso que eu não consigo resistir. Acabo indo lá todos os dias para almoçar. Sabe o que realmente me emociona? Uma garota talentosa da vizinhança fez um lindo mural do Luigi na parede dos fundos. É uma homenagem encantadora. Mesmo que o Luigi não esteja mais entre nós, o espírito dele e as boas lembranças que todos nós temos do restaurante dele continuam vivos naquele lugar. Não importa quem esteja atrás do balcão. Movendo sua peça de torre, o iate sorriu levemente ao ouvir a menção ao mural de Luigi. Sabe, você é a segunda pessoa a me lembrar que só porque alguém se foi, não significa que seja o fim. Obrigado, senhor Peixe. Ah, e checkmate. Bob piscou confuso enquanto examinava o tabuleiro de xadrez, tentando entender como havia sido derrotado. O iate se levantou e sorriu para Bob. Obrigado pela partida e pela conversa, senhor Fish. Deveríamos repetir isso algum dia. Costumo jogar xadrez no Parque Marcus Garvey, então, se você quiser jogar de novo, estarei lá, disse Bob com um sorriso enquanto se virava para o parque. Quem sabe um dia a cidade ajude a reconstruir este parque. Não seria incrível de se ver? O iate se virou para o parque e assentiu. Sim, mas eu não me preocuparia muito com isso. Tenho certeza de que alguém aparecerá para ajudar. Depressa, temos que chegar em casa, senão a mamãe vai ficar brava com a gente. Eu sei, mas não posso sair da Atomic. Os dois irmãos que haviam brincado no parque mais cedo naquele dia, foram vistos correndo pelas ruas do Harlan. Vestindo uma camiseta dos Atomic, Henry havia esquecido seu precioso brinquedo no meio do caminho para casa e voltou imediatamente para buscá-lo. Seu irmão gêmeo Jordan o seguia nervoso. O sol começava a se pôr e eles precisavam se apressar para chegar em casa antes do toque de recolher. Henry sorriu ao avistar o parque e correu pelos portões velhos e enferrujados. Os dois irmãos procuraram o brinquedo rapidamente pelo parque, sem perceber quanto tempo havia passado. Vocês dois deveriam estar na rua a essa hora? Henry e Jordan deram um pulo de susto, finalmente percebendo que a única luz que iluminava o parque vinha de um único poste de luz no centro do parquinho. Eles olharam em volta, nervosos, procurando o dono da voz, mas não encontraram ninguém. Então, Henry olhou para cima e engasgou ao ver Atomic flutuando no ar. Não acredito! Atômico! O rosto de Henry se iluminou com um largo sorriso enquanto Jordan exclamava boquiaberto de admiração. Atomic assentiu com a cabeça e pousou no chão. Ele pressionou um pé contra o solo e enviou um pulso por todo o parque. Depois de um segundo, caminhou até um arbusto e pegou o brinquedo perdido de Henry. Era isso que vocês dois estavam procurando? Perguntou Atomic, ajoelhando-se em frente aos irmãos e estendendo o brinquedo para que eles o pegassem. Sim, senhor, disse Jordan, tentando se lembrar das boas maneiras que sua mãe lhes ensinara. Henry, sem hesitar, avançou e pegou seu brinquedo. Eu sou o Henry. Sou seu maior fã. Ah, este é meu irmão, Jordan, disse Henry, praticamente pulando de alegria. É um prazer conhecer vocês dois. Mesmo assim, vocês não deveriam ficar na rua até tão tarde. Pode ser perigoso para duas crianças como vocês, disse Atomic levantando-se. Eu os acompanho até em casa. Mas primeiro... Estendendo a mão, Atomic liberou uma onda deslumbrante de energia que inundou o parque com uma luz radiante, capturando a atenção de pedestres e curiosos que espreitavam pelas janelas próximas. Quando a luz se dissipou, a transformação foi simplesmente milagrosa. O parque, antes antigo e dilapidado, havia sido revitalizado e transformado em um oásis vibrante, repleto de vida e cor. As novas estruturas de lazer brilhavam sob a luz, exibindo os designs mais modernos que prometiam diversão sem fim para crianças de todas as idades. Balanços coloridos balançavam suavemente em uma área de recreação recém-construída, e escorregadores reluziam convidativamente, acenando para que as crianças explorassem. Ao redor desse centro vibrante, a vegetação florescia com vigor renovado. Arbustos exuberantes e bem cuidados adornavam as bordas, enquanto árvores altas se erguiam orgulhosamente, com suas folhas em um tom vívido de esmeralda, farfalhando suavemente na brisa delicada. O poste de luz solitário que antes lançava um brilho tênue sobre o parque agora era acompanhado por vários outros, erguendo-se como sentinelas para iluminar o espaço recém-renovado. Juntos, sua luz quente se espalhava pelo terreno, criando uma atmosfera acolhedora que convidava as famílias a se reunirem e desfrutarem do local. À medida que os últimos vestígios da energia da Atomic desapareciam, um parque imaculado e em conformidade com as normas foi deixado para trás, pronto para ser preenchido com risos e alegria. Isso foi incrível, disseram Henry e Jordan enquanto olhavam ao redor do novo parque. Eles estavam ansiosos para brincar, mas o céu escuro os deteve. Sabiam que já tinham passado do horário limite e precisavam voltar para casa correndo. Vocês dois terão muitas oportunidades para jogar. Vamos nos concentrar em voltar para casa por enquanto, ok? Disse Atomic enquanto caminhava ao lado de Henry e Jordan.
Certo, disseram os irmãos com um tom de leve decepção, mas ainda animados por terem um super-herói os acompanhando até em casa. Enquanto o trio caminhava pelas ruas movimentadas, atraía uma miríade de olhares perplexos e curiosos dos transeuntes. Era um espetáculo raro presenciar um super-herói tão imponente em um cenário tão comum, especialmente um acompanhando duas crianças para casa. Atomic se esforçou ao máximo para acompanhar a enxurrada de perguntas dos dois garotos, cujos rostos se iluminavam de entusiasmo. Por que você usa esse capacete? Perguntou um deles, enquanto o outro questionava seus superpoderes. Enquanto isso, Atomic acenava alegremente para as pessoas ao seu redor. Até mesmo os indivíduos mais durões que normalmente perambulavam pelas ruas à noite se endireitaram, momentaneamente encantados com a presença de um herói em seu meio. Ao virarem a esquina, os três depararam-se com uma charmosa casa geminada que exalava um ar acolhedor. Seus tijolos claros eram suavizados por um jardim florido, e o aroma de grama recém-cortada pairava no ar. Na porta estava uma mulher cujo rosto, a princípio, demonstrava preocupação. Contudo, no instante em que seu olhar encontrou o de seus dois filhos, sua expressão ansiosa dissipou-se como a névoa da manhã, substituída por um sorriso radiante que iluminou seus traços afetuosos. Aí estão vocês dois. Me deixaram morrendo de preocupação. O que eu disse sobre voltarem para casa antes do pôr do sol? Disse a mãe dos meninos, queixa com uma expressão irritada, mas aliviada. Quase chamei a polícia por causa de vocês. Está tudo bem, mãe. Olha, o Atomic nos acompanhou até em casa, disse Henry apontando para Atomic que havia passado despercebido por queixa. Os olhos de queixa se arregalaram ao finalmente reconhecer o herói. Você é Atômico, o verdadeiro? Sim, senhora. Atomic assentiu e pairou ligeiramente acima do chão para demonstrar. Espero que não se importe que eu tenha acompanhado seus filhos até em casa. Achei melhor que eles não fossem sozinhos. Ah, de jeito nenhum. Está tudo bem. Obrigada. Agradeço muito por você estar cuidando dos meus filhos. Queixa sorriu, colocando delicadamente as mãos sobre a cabeça dos filhos. Mas vou garantir que eles se lembrem de cumprir o toque de recolher. Tenho certeza que sim. Muito bem, vocês dois, ouçam a mãe de vocês e voltem para casa antes de escurecer. Combinado, disse Atomic às duas crianças animadas. Sim, senhor. Você entendeu, Atômico. Atomic assentiu com a cabeça, um brilho de determinação nos olhos, e começou a ascender cada vez mais alto no céu noturno, sua silhueta se destacando contra a vasta extensão de estrelas. Com um último gesto amplo da mão, ele mergulhou na escuridão, deixando a multidão abaixo em um silêncio reverente, com os rostos iluminados pelo luar. No dia seguinte, uma transformação notável varreu o Harlan. Os moradores acordaram e encontraram seus parques, playgrounds e quadras esportivas antes familiares e desgastados, transformados em um cenário encantador. Murais coloridos adornavam os playgrounds, flores vibrantes brotavam em manchas coloridas na grama, e as quadras brilhavam com uma nova vida cintilando sob o sol. Uma sensação de perplexidade pairava no ar enquanto as pessoas percorriam os espaços recém-revitalizados, maravilhadas com a beleza inesperada que a cercava. Contudo, para aqueles que haviam testemunhado Atomic deslizar por suas ruas, havia um entendimento compartilhado. Eles sabiam que ele era o arquiteto dessa mudança extraordinária, a força inegável por trás da magia que agora envolvia sua comunidade. Atomic pousou no telhado de um prédio de apartamentos e contemplou a vista do Harlan. Ele havia passado a maior parte da noite reformando várias partes do bairro e se sentia um pouco cansado. Apesar do cansaço, ajudar os jovens gêmeos e a comunidade em geral aliviou um pouco as preocupações e a culpa persistente de Atomic. Eu me pergunto por que você escolhe usar suas habilidades dessa maneira. Você tem tanto poder, e ainda assim escolhe ajudar esses humanos. Atomic franziu a testa e se virou para ver uma bela mulher de pele cor de caramelo emergindo das sombras de uma torre d'água. Sem aviso, sua forma se transformou na de uma mulher ruiva de pele azul. Mística, pensou Atomic, enquanto várias outras figuras saltavam para o telhado. Eram membros da Irmandade de Mutantes. Avalanche, também conhecido como Lancelverse, vinha atrás dela com passos firmes. Sua presença emanava uma intensidade silenciosa, o chão tremendo sutilmente sob seus pés. De repente, com agilidade e destreza, Todd Tolansky saltou da beira de um telhado próximo, aterrissando graciosamente de quatro como um sapo ágil. Segundos depois, um borrão prateado passou rapidamente quando Mercúrio, o astuto Pietro Maximoff, surgiu em cena. Seu sorriso arrogante característico apenas realçando sua aparência já impressionante. Finalmente, com um estrondo ensurdecedor, o Blob, Frederick J. Dukes, emergiu de trás de uma parede de tijolos desmoronada. Sua forma colossal projetando uma silhueta imponente contra os destroços, um testemunho de sua força descomunal. Caminhando atrás do Blob com um sorriso debochado estava Pyro, St. John Allerdice. Os lança-chamas presos à sua parte superior do corpo estalaram, liberando pequenas rajadas de chamas que começaram a flutuar ao seu redor. Você é um homem muito difícil de encontrar, Atômico, disse Mística enquanto se aproximava dele com um sorriso sedutor. Ela se inclinou e sussurrou ao lado do capacete de Atômico, ou devo dizer, o iate Wilkins? Vamos conversar, que tal? Capítulo 28. Trabalhando com o Diabo. Você é um homem muito difícil de encontrar, Atômico, disse Mística enquanto se aproximava dele com um sorriso sedutor. Ela se inclinou e sussurrou ao lado do capacete de Atômico, ou devo dizer, o iate Wilkins? Vamos conversar, que tal? Como ela sabe meu nome?
O pensamento ecoou na mente de Atomic, provocando surpresa e confusão. Ele parou para ponderar as possibilidades. Então, a ficha caiu. Espere um minuto, a invasão à mansão Xavier. Será que Charles escondeu minhas informações em algum lugar? As peças começaram a se encaixar, formando um quadro arrepiante. Entendi. Foi Mística quem se infiltrou na mansão naquela noite, usando Weber como peão para invadir o cérebro e roubar as informações que Charles havia armazenado lá dentro. Droga! Atômico passou o dedo, criando uma plataforma brilhante sob os pés de Mística. A plataforma a transportou rapidamente de volta para ficar em frente aos seus aliados. Antes que alguém pudesse atacar, Mística ergueu a mão para acalmar a todos. A Irmandade dos Mutantes, declarou Atomic. Ele ouvirá diversas histórias de seus amigos do Instituto Xavier sobre seus confrontos com a Irmandade deste universo. Embora o grupo ainda não representasse o mesmo nível de perigo que suas contrapartes dos quadrinhos ou filmes, não deviam ser subestimados. Vejo que Charles e seus alunos falaram com você sobre nós. Saiba que nem tudo que você ouviu é verdade, respondeu Mística. Não estamos aqui para lutar. Só queremos conversar. Conversar? Vamos acelerar isso e levar o corpo inconsciente dele para o chefe, disse Pietro, tentando correr, mas percebendo que não conseguia se mover. Ele olhou para baixo e viu que seus pés estavam presos em aço maciço, grudados no teto. Que diabos! Ao ver isso, St. John lançou um olhar furioso para Atomic e estava prestes a liberar uma onda de chamas quando as bolas de fogo que flutuavam ao seu redor se extinguiram repentinamente. Quando tentou liberar mais chamas de seu lança-chamas, nada aconteceu. Logo ele começou a ter dificuldade para respirar enquanto seu corpo tremia. O fenômeno ocorreu porque Atomic absorveu o oxigênio do ar ao redor de St. John, reduzindo significativamente a temperatura ambiente. Essa drástica alteração ambiental eliminou qualquer possibilidade de um manipulador de fogo conjurar chamas. Mística estreitou os olhos ao observar a rápida reação de Atômico e o uso discreto de seus poderes. Ele era muito mais capaz do que ela havia previsto. Charles e seus alunos devem tê-lo informado sobre nossas habilidades. Estamos em desvantagem, pensou ela. Ninguém aqui ataca sem a minha permissão. Se o fizerem, enfrentarão as consequências. Ficou claro? Os jovens mutantes concordaram, irritados, e recuaram, enquanto Pietro encarava Atomic, que tentava soltar os pés. Ei, você ouviu o que ela disse? Me solte, disse Pietro. Ele não consigo respirar. Muito frio, disse St. John. Ele se parece com o jovem Aaron Taylor Johnson, mas está se comportando de maneira bem diferente de seu personagem no MCU. Se ele está aqui, então onde está Wanda? Com um gesto casual de mão, Atomic desfez as amarras de Pietro, e o ambiente controlado ao redor de St. John mudou. O que você quer? Perguntou ele, com a voz firme, mas sem hostilidade. Como eu disse, nós só queremos conversar, disse Mística com um tom sério. Mais especificamente, nosso líder quer falar com você. Magneto, disse Atomic. Então por que ele não está aqui? Nosso líder é um homem muito ocupado. No entanto, ele espera ansiosamente que você aceite encontrá-lo. E se eu recusar? Pelo que me disseram, seu grupo não é exatamente confiável e pacífico. Principalmente considerando como vocês tentaram enganar meu amigo Rogue, disse Atomic. As palavras de Atomic pairaram no ar, fazendo com que uma ruga de preocupação surgisse no rosto de Mística. Ei, você tem sorte de estarmos perguntando. Lance rosnou dando um passo à frente com um lampejo de bravata, mas hesitou rapidamente, pego de surpresa pela atenção que Atomic lhe dedicava. Lembranças do vídeo da feroz batalha contra os drones martelo na Stark Expo o invadiram, despertando uma mistura de respeito e inquietação. Apesar de sua própria confiança em suas habilidades e poderes, a ideia de confrontar Atomic, cujas habilidades e poderes eram conhecidos em todo o país, o fez reconsiderar. Quer dizer, ele começou, deixando a frase no ar, sem saber como prosseguir. Chega a avalanche, sibilou Mística. Escute, eu sei bem da nossa história em comum com os X-Men, mas nossos negócios com você são diferentes. Estamos estendendo uma mão amiga. Se você decidir não falar com nosso líder, nós entenderemos. Todos os membros da Irmandade se voltaram para ela com expressões confusas. Um fato que Atomic também percebeu. Isso vai ficar feio se eu recusar. Atomic pensou e olhou para o prédio de apartamentos onde estavam. Se uma briga começar, as pessoas lá dentro estarão em perigo. Não posso arriscar. Tudo bem. Leve-me até Magneto. Vou ouvir o que ele tem a dizer. Mística pareceu momentaneamente surpresa com a aceitação dele, mas logo se mostrou satisfeita consigo mesma. Excelente. Seu tempo não será desperdiçado, eu lhe asseguro. Veremos. Atomic pensou e ergueu a mão para Frederic. O grande mutante se preparou, mas ao ver o brilho atrás dele, percebeu que a parede de tijolos que havia atravessado se consertara num instante. Uau, murmurou Frederic. Caramba! Ele realmente consegue fazer qualquer coisa que quiser. Todd sussurrou com uma tempestade de ideias sobre como ficar rico fervilhando em sua mente. Tipo ouro. Atomic ignorou a algazarra deles e criou uma grande plataforma sob todos. A Irmandade observou enquanto a plataforma começava a flutuar no ar com Atomic voando ao lado deles. Lidere o caminho, disse Atomic. Espero que isso não se volte contra mim. Pensou Atomic enquanto Mística o guiava. Enquanto sobrevoava os céus, ele teve o cuidado meticuloso de substituir todos os componentes metálicos de sua armadura, trocando a resistente placa de adamantium e o capacete por alternativas não magnéticas. Ele optou por plásticos a braços duráveis e fibra de carbono leve.
Embora essas substituições pudessem não oferecer o mesmo nível de proteção que os metais formidáveis, eram uma precaução calculada. Uma adaptação essencial caso ele se deparasse com o formidável mestre do magnetismo no calor da batalha. Não demorou muito para que Atomic chegasse ao local indicado por Mística. Ao depositar delicadamente os membros da Irmandade, ele ergueu o olhar para contemplar a imponente silhueta da Estátua da Liberdade contra o céu crepuscular. A estátua, um farol de esperança e liberdade, contrastava fortemente com a tensão que pairava no ar ao redor deles. Atômico. Fico feliz que tenha aceitado meu convite. Uma voz profunda e ressonante cortou o silêncio da noite, atraindo a atenção de Atômico para cima. Lá, silhuetado contra o céu escuro, estava Magneto, Eric Lencher, sua figura régia e imponente enquanto flutuava sem esforço, suspenso acima da multidão reunida abaixo. Você tem estado muito ocupado, desde que descobriu a extensão de seus poderes. Os olhos de Eric brilharam com uma mistura de curiosidade e algo mais sombrio enquanto ele observava a cena. O peso de suas palavras pairando densamente na atmosfera carregada. Parece que apenas Magneto e Mística sabem da minha identidade. Pensamento atômico. Atômico franziu a testa por trás do capacete e voou até ficar parado na frente de Eric. Agora estavam cara a cara. Não deveria ser surpresa que eu não confie em você, Magneto. O que você quer? Ah, sim. Charles e seus X-Men sem dúvida encheram sua cabeça com histórias sobre nossos encontros. Mas deixe-me ser claro, não estou aqui para lutar. Estou aqui para fazer um convite poderoso e um convite para se juntar à Irmandade de Mutantes, declarou Eric, estendendo a mão com confiança. Com você ao nosso lado, o futuro onde os mutantes podem viver sem medo e abraçar sua verdadeira liberdade não é apenas um sonho, é uma certeza ao nosso alcance. Atomic franziu a testa ao ouvir aquilo. Você é um homem poderoso, Eric. Presumo também que seja um homem bem informado. Você deve saber que eu não sou um mutante. Eu não tenho o gene X. Eric soltou uma risadinha discreta. Ele flutuou até a cidade brilhante ao longe para contemplá-la. É aí que você se engana, meu jovem amigo. Pelo menos em parte. Assim como Charles, tenho amigos em todos os lugares. Não foi difícil convencer alguns cientistas de laboratório a alterar os resultados de um teste. Atômico ficou surpreso com a declaração de Eric. Os resultados dos testes que ele recebeu eram falsos? Será que ele era, na verdade, um mutante o tempo todo? Você está dizendo que eu sou um mutante? Infelizmente, isso ainda não foi confirmado, confessou Eric, com um tom de voz que revelava sua curiosidade. Veja bem, seu sangue parece não ter o gene X. No entanto, traços dele ainda existem fortemente em seu DNA. É quase como se o gene X estivesse evoluindo além de sua forma atual. Não é fascinante? Mas antes que minha equipe de cientistas pudesse descobrir a verdade sobre seu DNA, seu sangue se erradicou de alguma forma. Foi como se tivesse um mecanismo de defesa retardado, deixando-nos sem nenhuma informação biológica para analisar ou explorar. O quê? Do que ele está falando? Então, eu sou um mutante, mas ao mesmo tempo não? Isso não faz sentido nenhum. Pensamento atômico ficando cada vez mais irritado. Qual é o seu ponto? O que quero dizer é que você é um de nós. Você é o nosso futuro. As habilidades que você possui servem para nos ajudar a reivindicar o nosso lugar de direito como a espécie dominante neste planeta. Não deveríamos viver com medo, tratados como cidadãos de segunda classe à mercê desses humanos, e arrastados para instalações governamentais só porque eles temem o que poderíamos nos tornar. Com você ao nosso lado, podemos nos afirmar como a espécie dominante neste planeta. Isso está errado. Só porque os mutantes têm poderes, não significa que vocês sejam diferentes. Isso não faz dos mutantes pessoas melhores do que as pessoas normais, disse Atomic. As pessoas têm medo do que não entendem. Se pudermos mostrar ao mundo que os mutantes não são diferentes das pessoas normais, então esse medo infundado vai desaparecer. Ingênuo, assim como Charles. O que você propõe que façamos em relação aos nossos companheiros mutantes que estão sendo arrancados de suas famílias e lares? Vamos simplesmente ignorar seus sequestros e abusos? Ignorar a realidade enquanto somos jogados em campos de concentração? A voz de Eric trovejou, fazendo a Estátua da Liberdade próxima tremer com sua fúria. Ele parou por um instante, inspirando profundamente para recuperar a compostura e impedir que a estátua tremesse. Ouvi falar dos seus supostos atos heróicos, Atômico. Deixe-me perguntar claramente, quando chegar o dia em que você testemunhar um mutante inocente sendo arrastado pelo Departamento de Assuntos Mutantes, você ficará parado e deixará acontecer? Ou você se posicionará, desafiará este regime opressor e se tornará seu inimigo? Eu faria a coisa certa, disse Atomic sem hesitar. Humanos mutantes, não importa. Eu interveria e ajudaria qualquer um em apuros. Não importa quem eu pudesse tornar inimigo ao fazer isso. Por baixo do capacete, Eric sorriu. Entendo. Então flutuou até o chão e se aproximou de Mística, que tinha um laptop nas mãos. A Irmandade ficou nervosa com a presença de Eric, até mesmo Pietro, o filho dele. Prove para mim, Atômico. Prove para mim e para todos aqui que você é realmente o herói que diz ser. Atomic estreitou os olhos, um lampejo de suspeita acendendo-se dentro dele enquanto descia até o chão. Eric gesticulou em direção à tela brilhante do laptop, incentivando-o a olhar mais de perto. Quando o olhar de Atomic recaiu sobre as imagens exibidas, ele hesitou, a respiração presa na garganta.
A tela revelou uma coleção de fotografias granuladas, capturadas de ângulos estranhos, mostrando uma extensa instalação governamental envolta em uma atmosfera sinistra. As imagens retratavam um grupo diverso de pessoas vestidas com macacões cinza sem graça, cada um com números austeros e impessoais estampados no peito. Entre elas havia principalmente rostos jovens, embora intercalados estivessem pessoas de meia idade e até mesmo idosas. O que chamou a atenção da Atomic foram as condições horríveis e desumanas em que essas pessoas eram mantidas em cativeiro. Camisas de força torciam e contorciam seus corpos, deixando-as indefesas. Máscaras metálicas que cobriam todo o rosto, com apenas pequenos orifícios para respirar, obscureciam suas feições, transformando-as em meras sombras do que eram. Suas mãos e braços estavam envoltos em aço cruel e inflexível que restringia qualquer movimento, transformando-as em meros objetos de confinamento. O esforço opressivo do governo para suprimir suas habilidades e autonomia era palpável, à medida que as fotos rolavam, revelando os minúsculos espaços onde essas pessoas eram confinadas para dormir. Atomic sentiu um desespero crescente. Pequenos cômodos claustrofóbicos feitos de correntes irregulares, concreto frio e aço impiedoso surgiam, oferecendo espaço mal suficiente para alguém esticar os braços completamente. A dura realidade do sofrimento deles o oprimia profundamente, e ele instintivamente baixou o olhar, incapaz de suportar o peso do que acabará de presenciar. Qual será a sua escolha, Atomic? Você me ajudará a libertar esses mutantes ou se afastará do sofrimento deles? Perguntou Eric. Você não precisa se preocupar em ser perseguido por algo que está além do seu controle. Quantos mutantes são levados pelo governo sem nenhum outro crime além de existirem? E o que você faz a respeito, herói? Você sobrevoa a cidade inteira, mas nunca vi você impedir aqueles fascistas de levarem meu povo embora. Não merecemos ajuda como todos os outros, ou você simplesmente é cego para tudo isso? As palavras de Scott ecoaram alto na mente de Atomic. A Irmandade observava enquanto Atomic olhava fixamente para a tela do laptop. A incerteza sobre sua expressão pairava no ar. Por fim, Atomic estendeu a mão e fechou a tela do laptop. Onde fica essa instalação? Eric sorriu vitoriosamente e estendeu a mão em direção a Atomic. Bem-vindo à Irmandade. Isso não significa que vou me juntar a vocês. Estou apenas fazendo o que precisa ser feito para ajudar essas pessoas, afirmou Atomic com a voz firme. Vou trabalhar com vocês desta vez, mas deixem-me ser claro, eu não confio em vocês. É compreensível. No entanto, a confiança não é necessária para trabalharmos juntos na libertação dos nossos companheiros mutantes, respondeu Eric, assentindo com a cabeça e colocando as mãos atrás das costas. Ao final da nossa operação de resgate, acredito que terei conquistado a sua confiança. Duvido muito, pensou Atomic enquanto apertava a mão de Eric. Para ele, era como se estivesse fazendo um pacto com o diabo. Mesmo com o peso da decisão sobre seus ombros, Atomic sabia que não tinha escolha. A visão daquelas pessoas desesperadas, com os rostos marcados pelo medo e pela desesperança, o assombrava. Ele podia sentir a dor delas ressoando dentro de si, um peso implacável em sua consciência. Ignorar o sofrimento delas simplesmente não era uma opção. Ele não podia virar as costas para aqueles que precisavam de ajuda. As consequências de seus atos futuros não lhe passaram despercebidas, mas naquele momento, a necessidade dela superava qualquer desvantagem que ele inevitavelmente sofreria. Capítulo 29. O Conselho de um Amigo. Em um anúncio inovador que deixou a comunidade científica em polvorosa, o brilhante Reed Richards revelou seus planos ambiciosos para criar uma espaçonave de última geração projetada para viajar a planetas além da nossa Lua. Com financiamento federal garantido, este projeto altamente aguardado promete romper barreiras e redefinir nossa compreensão das viagens espaciais. Com lançamento previsto para daqui a apenas 2 a 4 anos, embora Richards esteja confiantemente prevendo a conclusão em meros 2. Christine Everard estava presente em frente ao icônico edifício Baxter, capturando a energia do momento. Ela exclama, embora alguns possam questionar a audácia de tal afirmação, estamos falando de Reed Richards. Desde suas extraordinárias conquistas como um gênio adolescente com apenas 15 anos, ganhando o prestigiado título de prodígio, até suas inovações revolucionárias aos 25 anos que transformaram nosso cotidiano, Reed tem provado consistentemente que o impossível é simplesmente um desafio esperando para ser superado. Preparem-se, porque o futuro da exploração está prestes a decolar. Uau! Não acredito que vamos conseguir viajar mais longe do que a Lua. Vocês acham que vamos chegar a Marte? Imaginem só todas as descobertas que poderíamos fazer com astronautas realizando pesquisas ao vivo em um novo planeta, exclamou Genven enquanto ela, Peter e Harry se inclinavam para assistir à transmissão de notícias em seu tablet Stark. Eles não vão encontrar só areia vermelha e pedras? Que emocionante, perguntou Harry enquanto Genven guardava o tablet. Os sons do shopping movimentado ecoavam ao redor deles, vindos da praça de alimentação. Harry, isso é só o que está na superfície. Quem sabe o que mais Marte pode esconder? Talvez a resposta para todas as doenças da humanidade? Disse Peter com um sorriso animado. O que você acha, o iate? O iate? O iate piscou e desviou o olhar das batatas fritas. Desculpe, estava pensando. O que você disse? Genven inclinou-se para a frente com um brilho de entusiasmo nos olhos, a voz transbordando de animação. Estávamos discutindo a incrível nave espacial planejada por Reed Richards, começou ela com um tom animado. Vocês acreditam?
Se ele conseguir, a nave poderá viajar muito além da nossa Lua, aventurando-se nas profundezas do espaço onde poucos ousaram ir. Imaginem as possibilidades. Os mundos que ela poderia explorar, os mistérios que poderia desvendar. Não é emocionante? O iate cantarolou pensativamente enquanto refletia sobre o assunto. Bem, considerando o impressionante histórico de realizações de Reed Richards, o desenvolvimento de uma espaçonave interplanetária parece muito possível para ele. Com a equipe de cientistas e engenheiros geniais que o auxiliará, é muito provável que ele tenha sucesso. E sim, você tem razão, Genven. A espaçonave de Reed poderia proporcionar à humanidade a oportunidade de finalmente explorar outros planetas e fazer descobertas significativas, talvez até nos ajudando a aprimorar nossa compreensão do universo. Ou poderia conceder a ele e aos seus companheiros de tripulação poderes cósmicos. O iate pensou com conhecimento de causa. Enquanto passeavam pelo movimentado shopping, o grupo ia de loja em loja, parando para admirar as vitrines que exibiam de tudo, desde roupas da moda até os mais recentes gadgets tecnológicos. Risos e conversas animadas preenchiam o ar enquanto trocavam opiniões sobre vários itens, comentando sobre o absurdo de algumas escolhas de moda ou o apelo dos consoles de videogame mais recentes. O iate, no entanto, permanecia um passo atrás, seus pensamentos se afastando da conversa descontraída de seus amigos. O peso das notícias recentes sobre os mutantes capturados em Nevada o assombrava, dificultando sua participação plena na conversa leve. Em certo momento, Harry recebeu uma ligação da mãe, chamando para casa para seu grande desgosto. Ele revirou os olhos, expressando seu aborrecimento ao grupo antes de se despedir. Agora restavam apenas Genven, Peter e o iate para aproveitar a noite de cinema que haviam planejado. Eles estavam na fila da lanchonete, o aroma de pipoca e doces pairando no ar, quando, de repente, o sentido aranha de Peter o despertou. Uma sensação de formigamento percorreu sua espinha, deixando-o alerta e tenso, enquanto ele examinava os arredores, pressentindo que algo estava errado. Ah, desculpem, pessoal, mas eu esqueci completamente que tinha dito ao tio Ben que o ajudaria a pintar a cozinha. Que tal deixarmos para outra hora? Disse Peter e saiu rapidamente do teatro. Assim que sumiu de vista, vestiu seu traje e se balançou para longe. Ele tem feito isso cada vez mais ultimamente, disse Genven, virando-se para o iate. Você não vai me abandonar também, vai? Confiando em Peter para lidar com o que quer que estivesse acontecendo na cidade, o iate balançou a cabeça com um pequeno sorriso. Não, você vai ter que me aturar esta noite. Ótimo. Não sei o que faria se você me desse um bolo também, disse Genven. Você provavelmente me olharia daquele jeito, disse o iate. O quê? Eu não faria isso. Você está fazendo isso agora mesmo. Ah, tanto faz. Genven revirou os olhos e olhou para o ingresso do cinema. Com Peter e Harry fora, não estou mais com vontade de assistir ao filme. Quer, sei lá, dar uma volta ou algo assim? O iate deu de ombros e assentiu em concordância. Ele também não estava com vontade de assistir ao filme que Peter e Harry haviam escolhido antes. Sua mente estava muito agitada e caótica para se concentrar em um filme de ação bobo. Depois de saírem do cinema, os dois caminharam lado a lado pelas ruas de Manhattan até chegarem ao Madison Square Park. Certo, o que está te incomodando? Perguntou Genven enquanto se sentavam em um banco de parque. Ao lado dela, o iate lhe ofereceu um sorvete de baunilha que havia comprado, enquanto segurava um de chocolate. Você está com essa expressão pensativa o dia todo. Ah, você percebeu isso? Respondeu o iate, sem tentar negar. Ele havia aprendido que Genven era muito franca e teimosa, embora muitas vezes disfarçasse isso sob sua aparência doce e intelectual. É um pouco difícil ignorar você encarando seu sanduíche do Subway como se ele contivesse as respostas para o universo, disse Genven com um sorriso divertido no rosto. Fala comigo, o iate. O que há de errado? É que... O iate começou fazendo uma pausa. Ele havia hesitado em mentir sobre seus verdadeiros pensamentos, mas sentiu a necessidade de pedir a opinião de Genven sobre seu dilema atual. Sabia que precisava ter cuidado com as palavras. É sobre um livro que estou lendo. Veja bem, o protagonista enfrenta um dilema moral difícil. Ele precisa encarar um desafio significativo, mas as consequências podem mudar tudo para ele. Entendo. Qual é o desafio? Ele precisa ir contra o governo do seu país para salvar centenas de civis sequestrados. No entanto, o que o governo está fazendo, levando essas pessoas, não é visto como errado por uma parcela significativa da população. Você acha que ele deveria ajudar a libertar esses civis capturados? Mesmo que isso signifique se tornar um inimigo da nação e enfrentar a hostilidade das pessoas que ele serviu até então? Perguntou o iate, inclinando-se para frente apoiado nos joelhos, esquecendo-se do sorvete. Genven murmurou pensativa e deu uma lambida em seu doce congelado. Bem, eu gostaria de saber mais sobre este livro, mas com base no que você me contou, acredito que o protagonista deva fazer o que acha certo. E se aquilo em que ele acredita ser certo fizer com que todos se voltem contra ele? Sussurrou o iate. Acredito que seja uma possibilidade. Fazer a coisa certa nem sempre é fácil. Se fosse, todos fariam. É preciso uma certa dose de bravura e coragem para defender suas crenças, independentemente do que os outros digam. Então, sim, acho que o protagonista deveria salvar aquelas pessoas, não importa as consequências, respondeu Genven. Agora fiquei curiosa. Qual é o título deste livro? O iate olhou fixamente para seu sorvete e deu uma pequena lambida. Virando-se para Genven, ele sorriu com aprovação. Sinceramente, esqueci o título. Só me lembro desta parte.
O quê? Você não pode fazer isso. Agora estou ainda mais curiosa para descobrir essa história. Genven lançou um olhar de soslaio para o iate por ter despertado sua curiosidade e a deixado na mão. Você ao menos sabe o que ele acabou decidindo fazer? O iate deu uma risadinha quando Genven lhe deu um leve empurrão no ombro. Ele fez a coisa certa, independentemente do que o mundo diga sobre ele. É como disse uma sábia mulher, mesmo quando o mundo inteiro lhe diz para se mexer, é seu dever se plantar como uma árvore, olhar nos olhos deles e dizer, não, vocês que se mexam, ponto. O iate citou a mulher que fundou a SHIELD, a lendária Peggy Carter. Nossa, que lindo! Você vai me dizer quem disse isso? Estou pensando nisso. Ao ouvir a resposta dele, Genven lançou ao iate o que o grupo chamou de o olhar, enquanto o sol se punha no horizonte lançando um brilho dourado e quente sobre a cidade. O iate se ofereceu para acompanhar Genven até em casa. Eles ficaram parados em um cruzamento movimentado, o ar repleto de uma mistura de vozes e sirenes distantes enquanto esperavam o sinal de pedestres acender. Genven, sentindo a brisa suave acariciar seus cabelos, olhou ao redor. Uma empresária apressada segurando o celular, um grupo de estudantes rindo com mochilas nas costas, um senhor de idade com bengala e muitos outros, todos esperando o sinal abrir. Finalmente o sinal de pedestres mudou, ficando verde. As pessoas na esquina começaram a atravessar a faixa de pedestres, ansiosas para cruzar a rua e seguir seu caminho. Assim que começaram a avançar, uma cacofonia repentina quebrou a tranquilidade da noite, estrondos ecoaram. Buzinas estridentes invadiram o ar e gritos de susto surgiram da multidão. Genven e o iate se viraram com os olhos arregalados, quando um caminhão-baú desgovernado desceu a rua em sua direção. Saiam da frente! Meus freios não funcionam! Gritou o motorista do caminhão-baú em pânico, enquanto tentava desesperadamente reduzir a velocidade. Ele puxou o freio de mão até o fim e manobrou o caminhão para evitar todos os carros em seu caminho. Saiam da frente! Todos na faixa de pedestres recuaram instintivamente, os rostos pálidos de alarme. O iate, num movimento impetuoso, agarrou Genven pelo braço e a puxou para uma distância segura. Enquanto ela cambaleava, seus olhos se arregalaram de horror com a cena que se desenrolava diante dela. Um garoto com fones de ouvido enormes caminhava em sua direção, completamente alheio ao perigo iminente, perdido no ritmo do seu próprio mundo. No momento em que o pânico a invadiu e a vontade de gritar surgiu, Genven vislumbrou rapidamente um borrão marrom avermelhado correndo ao seu lado. O iate entrou em ação, seus músculos tensos como uma mola comprimida enquanto disparava em direção à criança alheia. O tempo pareceu desacelerar enquanto ele se impulsionava para a frente. Com uma explosão feroz de adrenalina, ele saltou, estendendo os braços enquanto voava pelo ar. Envolvendo o menino desavisado com eles, ele os girou em um arco ágil, rolando pelo asfalto em uma tentativa desesperada de escapar do perigo iminente. O enorme caminhão-baú desceu a rua em alta velocidade, um borrão de aço e decibéis, passando a meros 12 centímetros do pé de iate. Num movimento fluido, ele virou a cabeça, os olhos fixos no gigante de metal, e discretamente estendeu a mão em direção às rodas ameaçadoras, por baixo do corpo. Num instante, uma cascata opaca de luz carmesim envolveu a parte inferior do caminhão, iluminando as superfícies sujas enquanto as pastilhas de freio pareciam se fundir aos discos. Um guincho ressonante e agonizante rasgou o ar enquanto a fumaça subia e se agitava dos pneus torturados, que finalmente cederam à força implacável e pararam bruscamente, levantando uma nuvem de fumaça mais adiante na estrada. Ei, por que você fez isso? O garoto gritou irritado enquanto tirava os fones de ouvido. Ele então finalmente notou o caminhão-baú soltando fumaça e percebeu o que tinha acontecido. Ai meu Deus, minha mãe vai me matar! O iate olhou para o garoto com uma mistura de descrença e preocupação, franzindo a testa enquanto se levantava lentamente. Depois de inspecionar cuidadosamente o menino em busca de ferimentos, soltou um suspiro pesado de alívio. Enquanto assimilava o momento, o calor inesperado de um abraço, quase um abraço apertado, o invadiu pegando de surpresa. Ele olhou para baixo e encontrou o rosto ansioso de Genven, os olhos arregalados e inquisitivos, encarando-o com uma mistura de alívio e preocupação. O iate. Isso foi incrível. Não, espera, isso foi extremamente estúpido e perigoso. Você se machucou? Ah, desculpe. Acho que meu corpo simplesmente se moveu sozinho, disse o iate com um sorriso trêmulo. Enquanto os aplausos irrompiam ao redor deles, preenchendo o ar com um coro de gratidão e admiração, o iate sentia uma mistura de euforia e vulnerabilidade. O reconhecimento da multidão por seu heroísmo normalmente lhe seria familiar, especialmente quando vestia seu traje atômico. Mas agora, despojado daquela armadura protetora, ele se sentia exposto e inseguro, como se os aplausos não fossem para ele, mas para um estranho. Ele esboçou um sorriso tímido, coçando a nuca, passando os dedos pelos cabelos despenteados num gesto nervoso. Genven, dando um passo para trás para assimilar a cena, não pôde deixar de balançar a cabeça em descrença. Ele acabará de realizar uma façanha incrivelmente perigosa, um ato que beirava a imprudência? Mas era inegável a coragem necessária para se colocar em perigo para salvar alguém. Enquanto o observava, algo mudou dentro dela. Apesar da imprudência de suas ações, o altruísmo de Wyatt transparecia. Sempre houve algo de extraordinário nele, mas hoje, vendo-o brilhar sob os holofotes, ela começou a enxergá-lo sob uma nova luz, uma que iluminava não apenas sua coragem, mas também o coração por trás de sua aparência aparentemente despreocupada. Você é incrível, não é, Wyatt?
Gavin pensou, um sorriso caloroso se espalhando por seu rosto enquanto a ficha caía. Foi um momento que marcou uma virada em sua percepção dele. Capítulo 30. Eu estava enganado sobre você. Número 077, disse um agente da MRD, segurando firmemente seu fuzil de assalto, pronto para atirar. 3 outros agentes estavam ao seu lado na grande sala branca, com as armas em punho. Pode começar. Um garoto de 15 anos, loiro de olhos azuis, assentiu trêmulo enquanto massageava as pernas doloridas. Ele olhou para a cadeira de contenção que o mantivera preso pelas últimas 12 horas, o medo evidente em seus olhos. O nome do garoto era Samuel Zachary Guthrie, um jovem mutante do Kentucky que havia sido sequestrado da fazenda de sua família 6 meses atrás. Número 077, comece, ordenou novamente o agente da MRD, com voz baixa e autoritária. Ele, juntamente com os demais agentes na sala, ergueu seus rifles e apontou diretamente para Samuel. Tudo bem, gaguejou Samuel, dirigindo-se rapidamente para o centro da sala. Fechou os olhos e concentrou-se. Uma energia laranja brilhante irrompeu ao redor de seus pés, e após um momento de luta, Samuel começou a flutuar no ar, fortalecido por sua capacidade de gerar energia termoquímica liberada por sua pele. Com o suor escorrendo pelo rosto, Samuel voou lentamente pela sala. No entanto, após 20 segundos, ele ofegou e caiu de uma altura de 6 metros. Samuel gritou de dor e rolou no chão, tentando aliviar o desconforto. Após quase 30 segundos de voo errático, o desempenho do número 077 apresentou uma ligeira melhora em comparação aos míseros 27 segundos de ontem, disse Bolívar Traz. Um homem de baixa estatura, mas de imensa ambição, enquanto anotava informações na espaçosa sala de controle da instalação de alta segurança. O ar estava carregado de uma tensão palpável, com as luzes fluorescentes zumbindo no teto, iluminando as inúmeras telas que exibiam transmissões ao vivo dos mutantes capturados. A instalação, situada no coração da paisagem árida de Nevada, era uma fortaleza financiada pelo governo dos Estados Unidos e projetada para conter a crescente população de mutantes, 213 no total. Suas imponentes muralhas e tecnologia de ponta foram fornecidas pelos poderosos conglomerados Hammer e Oscorp Industries. Os olhos de Bolívar, penetrantes e analíticos, percorriam os monitores que exibiam as tentativas caóticas de Samuel enquanto ele se atrapalhava e tropeçava durante o teste. Levantando os olhos da prancheta, Bolívar fixou o olhar no espelho unidirecional reforçado que o separava de Samuel. A decepção estampava-se em seu rosto, e ele falou com frustração e pragmatismo. Nesse ritmo, estaremos desperdiçando recursos com algo que demonstra pouco potencial. Proponho que realoquemos a 077 sob minha supervisão, onde ela possa servir a um propósito mais estratégico, declarou. Ao lado de Bolívar estava um homem alto de cabelos grisalhos, vestindo um uniforme militar de alta patente, o coronel William Stricker Jr. Ele franziu a testa e balançou a cabeça. Você quer dizer seu laboratório? O que aconteceu com os outros 7 indivíduos que você tinha como cobaias? Eles não aguentaram a pressão dos meus testes. Preciso de mais. Infelizmente não podemos fornecer mais informações. O general Greller decidiu assumir um papel mais ativo no MRD. Se mais desses indivíduos começarem a desaparecer sem explicação, ele examinará minuciosamente as instalações e descobrirá o que vocês têm feito. Por enquanto, continuaremos com a missão planejada, disse Stricker, visivelmente insatisfeito. Assim, os planos do governo de criar inexplicavelmente um exército de supersoldados usando seu recém-inventado soro do supersoldado para defender o país. Um exército de Capitães América. Que plano ridículo! É repugnante usar essas criaturas para proteger nossa nação. Nunca vai funcionar. Esses indivíduos são úteis apenas para fins de pesquisa, nada mais, comentou Bolívar, observando os agentes abaixo enquanto prendiam Samuel a uma cadeira de contenção. Ordens são ordens, respondeu Stricker. Não importa o quão idiotas sejam. Se dependesse de mim, eu eliminaria todos esses indivíduos assim que os encontrássemos. Isso seria um desperdício. Apesar de sua natureza, esses mutantes têm suas utilidades, disse Bolívar com um sorriso, sem demonstrar arrependimento ou vergonha. Vamos prosseguir com nosso próximo soldado do futuro? Sim. Traga o número 201, instruiu Bolívar, apertando um botão no painel de controle. Lá embaixo, Samuel foi levado para fora da sala em uma cadeira de rodas, e uma nova mutante foi trazida. Os agentes ao seu lado desfizeram suas amarras e removeram sua venda. Jubilation piscou e se acostumou à luz forte. Com uma expressão derrotada, olhou ao redor da sala e começou a exibir os resultados de seu treinamento forçado. Nos campos de treinamento ao ar livre da mansão Xavier, um pequeno grupo de adolescentes vestindo uniformes pretos e amarelos conversava e brincava entre si. Em uma das extremidades do campo, Scott e Kurt estavam perto de um lançador de projéteis de alta tecnologia, projetado para ajudar os jovens X-Men a treinarem seus poderes. Muito bem, concentrem-se. Bob, é a sua vez, gritou Scott. Finalmente. Deixa eu mostrar para vocês como se faz, exclamou Robert Bob Drake, esticando os braços. Uma onda de risadas e gemidos irrompeu de seus amigos. Vamos nessa. Certo. E lançar, anunciou Kurt enquanto Scott apertava um botão no controle remoto que segurava. A máquina ganhou vida e lançou um projétil em alta velocidade na direção de Bob. Com um sorriso confiante, Bob disparou um raio de gelo que atingiu o projétil, envolvendo-o em gelo antes que se estilhaçasse em pedaços.
Ele soltou um grito de alegria e se virou para seus amigos com um sorriso convencido, completamente alheio ao segundo projétil que voava direto em sua direção. Atrás de você! Gritou Amara Juliana Olivia Áquila, apontando para o disco que voava em direção às costas de Bob. Bob se virou rapidamente e ergueu os braços para se proteger do disco que jorrava, mas o disco explodiu graças a um dos raios óticos de Scott. É por isso que você não deve virar as costas para um adversário. Esteja sempre alerta, Bob. Nem sempre haverá alguém para te avisar ou te ajudar, disse Scott, tirando a mão da viseira. Ah, certo, disse Bob, constrangido. Ei, não é o iate? Gritou um dos jovens mutantes, apontando para o céu acima da mansão. Flutuando acima deles com sua capa esvoaçando ao vento estava Atômico. O que ele está fazendo lá em cima? Tenho um mau pressentimento sobre isso, Kurt, disse Scott e num instante, Kurt colocou a mão no ombro dele. Eles desapareceram e reapareceram na entrada principal da mansão. Logan, Ororo e Yank já estavam lá. Jean, Kit, Rogue e Evan correram para fora e olharam para cima, vendo Atomic descendo. Normalmente, isso não seria uma cena estranha. O iate já havia ido à mansão fantasiado em diversas ocasiões, mas sempre tirava a roupa ao chegar. Agora, porém, ele estava de pé, imponente em seu terno vermelho e branco, diante deles, envolto em uma energia densa. O que está acontecendo, garoto? Perguntou Logan. Estou aqui para falar com o professor, respondeu Atomic sem tirar o capacete. Sua voz não tinha a leveza e a descontração habituais a que seus amigos estavam acostumados. A única outra vez que ele agiu assim foi quando o cérebro foi comprometido durante a festa em casa. É importante. Calma, Wyatt. Você está entre amigos. O que está te incomodando? Perguntou Fera, franzindo a testa em preocupação enquanto observava a expressão tensa de Atômico. Wyatt? O que houve? Perguntou Kit, com os olhos arregalados de preocupação, refletindo o desconforto estampado em seu rosto. Os ombros de Atomic subiam e desciam enquanto ele respirava fundo, buscando as palavras certas. Antes que pudesse responder, uma figura emergiu da mansão imponente atrás dele, Charles, exalando uma aura de calma e autoridade. Estou aqui, Wyatt. Que tal entrarmos no meu escritório para conversarmos? Sugeriu ele com uma voz suave, porém firme. Não, podemos conversar aqui fora, respondeu Atomic, com a voz ganhando firmeza à medida que recuperava a compostura. A declaração pairou no ar, enviando ondas de tensão por todo o grupo. A expressão de Scott se tornou ainda mais carrancuda, e Logan ergueu uma sobrancelha, intrigado porém cauteloso. Os mutantes mais jovens que se reuniram a uma distância respeitosa trocaram olhares, sua curiosidade aguçada pela intensidade incomum de Atomic. Ok, você está começando a me assustar. Nunca te ouvi falar tão séria, disse Kit com um tom de voz carregado de apreensão. Alguém morreu ou algo assim? Kurt perguntou de repente, apenas para levar um tapa rápido na nuca de Vampira. Desculpe, murmurou ele, esfregando o local sem jeito. Atomic fez uma pausa, o peso do momento oprimindo. Ele expirou profundamente e, em seguida, deixou seu capacete se dissolver no ar, revelando seu rosto a todos. Era um momento que ele esperava evitar contudo, compreendia que precisava encarar a verdade e assumir a responsabilidade por seus atos futuros, independentemente do que seus mentores ou amigos pudessem pensar. Com as costas eretas e uma expressão serena, Wyatt respirou fundo e compartilhou a seriedade de sua decisão. Ele falou abertamente sobre a próxima operação conjunta com Magneto, garantindo que nenhum detalhe fosse omitido. Revelou seu plano para libertar todos os mutantes aprisionados pelo governo. Enquanto falava, ele mostrou fotografias que havia criado usando sua memória, as mesmas que Magneto lhe havia apresentado, evidências da causa dos acontecimentos, vívidas e carregadas de emoção. O único segredo que ele omitiu foi a teoria alarmante de Magneto sobre sua própria identidade questionável como mutante. Um pensamento que ele decidiu não compartilhar em meio à tensão do momento. Eu sabia que não podia confiar em você. Você está trabalhando com o Magneto, de todas as pessoas. Você não sabe tudo o que ele fez? A dor e o sofrimento que ele causou a todos aqui? Scott vociferou. E mesmo com tudo isso, você ainda está trabalhando com ele. Enquanto Scott tentava avançar em direção ao iate, Logan estendeu o braço. Já chega, Scott, disse Logan, com a voz firme. Abaixe-se. Mas, não vou me repetir, afirmou Logan com um tom definitivo. Os alunos trocaram olhares incertos, sem saber como reagir à situação. Eles sabiam o que estava acontecendo com seus colegas mutantes. Era por isso que a maioria deles estava na instituição, buscando segurança. Wyatt, o que você está fazendo terá sérias consequências que podem destruir tudo que você construiu. A confiança das pessoas pode desaparecer se você levar isso adiante, alertou Charles. Eu entendo, mas não posso ignorar o que vi, respondeu Wyatt, virando-se para Scott. Preciso fazer alguma coisa. A raiva de Scott começou a se dissipar com as palavras sinceras de Wyatt. Sem saber como responder, ele acabou optando pelo silêncio. Charles assentiu e se aproximou de Wyatt. Isso é muito admirável da sua parte, disse Charles. Mas parece que você ainda tem mais a dizer. Sim, eu quero a ajuda de vocês. Não confio no Magneto nem na Irmandade de Mutantes. Mas se eu tivesse vocês ao meu lado, tenho certeza de que conseguiríamos libertar todos os que eles capturaram, disse Wyatt. Enquanto suas palavras pairavam no ar, alunos e professores trocaram olhares pensativos, cada um lidando com seus próprios sentimentos sobre o risco iminente.
Os mutantes mais jovens, com os olhos arregalados de expectativa, voltaram-se para seus professores em busca de orientação sobre o que fazer. Logan, o veterano do grupo, com anos de experiência em batalha gravados em seu rosto, deu um passo à frente. Ele colocou uma mão firme e reconfortante no ombro de Charles, um gesto de solidariedade. Charles, qualquer caminho que você escolher, nós apoiaremos sua decisão, disse Logan. Ororo, com sua presença majestosa e fera com seu intelecto aguçado, assentiram em concordância, seu apoio silencioso palpável na atmosfera tensa. Até mesmo os alunos mais velhos assentiram, numa demonstração coletiva de união. Sinto muito, Wyatt, mas não podemos acompanhá-lo em sua missão. Meu acordo com o presidente dos Estados Unidos é, no mínimo, instável. Esta escola é a única coisa que separa o MRD de todos aqui. Se prosseguirmos com esta missão, meus alunos não estarão mais seguros. Eu quero ajudar, de verdade. Estou plenamente ciente do que está acontecendo fora da minha escola e com aqueles que estão presos na instalação em Nevada. Isso me dói profundamente. Mal consigo dormir à noite sabendo que não há nada que eu possa fazer para ajudar, mas preciso priorizar meus alunos. Eles são minha responsabilidade, disse Charles. Professor, nós temos que... Scott foi interrompido rapidamente por Jean, que balançou a cabeça. Scott olhou para ela como se ela tivesse duas cabeças e afastou a mão dela com um gesto de desdém. Scott cerrou os punhos, a intensidade de suas emoções fervilhando logo abaixo da superfície. Ele sentiu um desejo irresistível de confrontar Charles e defender apaixonadamente o envolvimento dos X-Men na missão iminente. Os riscos pareciam incrivelmente altos, e a ideia da equipe ficar de braços cruzados enquanto outros lutavam por uma causa em que ele acreditava o corroía por dentro. No entanto, enquanto buscava as palavras certas, uma onda de razão o invadiu, apagando seus impulsos inflamados. Ele percebeu, com o coração pesado, que a perspectiva de Charles estava fundamentada em uma verdade que dava ao que pensar. Se os X-Men se envolvessem nessa missão, não enfrentariam apenas ameaças externas, colocariam sua própria existência em risco. A possibilidade de perder seu refúgio seguro, o frágil equilíbrio de suas vidas e tudo aquilo pelo qual lutaram para proteger pairava em sua mente. O pensamento o paralisou momentaneamente, forçando-o a reconhecer que o custo da participação poderia ser muito maior do que ele imaginara. Droga, pensou Scott. Não há realmente nada que possamos fazer? Perguntou Vampira suavemente, abraçando-se com força como se buscasse conforto para suas próprias dúvidas. Ela olhou ao redor para suas amigas, procurando em seus rostos qualquer vislumbre de esperança. Cara, isso é tão complicado, disse Kurt, com a voz carregada de tristeza. Ele encarou o chão, o peso da situação o oprimindo. Ao seu lado, Evan assentiu, colocando uma mão reconfortante no ombro do amigo, transmitindo silenciosamente a frustração e o desamparo que compartilhava. Desculpe, Wyatt, mas não podemos ajudar. Estamos de mãos atadas, disse Logan com pesar, os punhos cerrados ao lado do corpo. A raiva em seus olhos refletia sua angústia interior. Como protetor, ele detestava se sentir impotente. Está tudo bem. Eu entendo, respondeu Wyatt, com um pequeno sorriso compreensivo nos lábios, apesar do pavor que os envolvia. Mas quando tudo isso acabar, esses mutantes precisarão de um lugar para ir, um santuário onde possam se sentir seguros e aceitos. Charles, sempre o líder visionário, sorriu tristemente e assentiu em concordância. Minha instituição os receberá de braços abertos, assegurou-lhes com a voz firme, mas carregada do peso de suas responsabilidades. Wyatt estava prestes a sair quando, de repente, Kit correu em sua direção, com uma expressão frenética enquanto agarrava seu braço. Não, não, isso é tão errado. Você não pode fazer isso. Por favor. Seus olhos brilhavam com urgência, o desespero transbordando em seu apelo. Eu preciso, Kit, disse Wyatt gentilmente, dando um tapinha reconfortante nas costas dela. Não posso simplesmente ficar parado sem fazer nada. Não sou assim, e você sabe disso. Então eu também vou, exclamou Kit, com a voz cada vez mais intensa. Você disse que meus poderes eram perfeitos para algo assim. Deixe-me ajudar. Eu posso fazer a diferença. Kit, Ororo interrompeu suavemente com um tom de preocupação na voz. Ela se aproximou, mas acabou não fazendo nenhum movimento para conter fisicamente a garota espirituosa. Pense no que está fazendo. Se você for, não estará mais segura, nem mesmo aqui conosco. Não poderemos protegê-la se o governo vier atrás de você. Eu não ligo, gritou Kit, sua frustração transbordando. Do que estamos falando? Existe uma instalação inteira cheia de pessoas como nós. Não é para isso que os X-Men existem? Para ajudar mutantes em apuros? Isso é tão estúpido. Estamos abandonando a nossa espécie. Ela se virou desafiadoramente para seus professores, a voz cheia de convicção. Temos que fazer isso, mesmo que signifique arriscar nossa própria segurança. Ela tem razão. Precisamos ajudar, disse Kurt, aproximando-se resolutamente de Kit e Wyatt. Sua determinação se intensificou ao olhar ao redor, percebendo o medo e a incerteza mútuos. Não vou deixar minha amiga passar por isso sozinha. Nem eu. Não vou ficar de fora disso, acrescentou Evan, com o peito estufado de orgulho e rebeldia, à medida que um novo senso de propósito tomava conta dele. Jean, observando a cena se desenrolar, voltou-se para Scott, buscando alguma orientação.
Ele estava estranhamente silencioso, com uma calma sinistra que a deixava inquieta. No fundo, ela se sentia dividida. Uma parte dela ansiava por ajudar aqueles presos no desespero, desesperados por liberdade. No entanto, outra voz sussurrava cautela, lembrando-a de tudo que estava em jogo. A segurança da escola Xavier para jovens superdotados estava por um fio. Kitty, Evan, Kurt, disse Scott lentamente, sua voz baixa e firme, cortando a tensão como uma faca. Chega, voltem aqui. A autoridade em seu tom exigia atenção, redirecionando a energia do grupo e desafiando sua determinação. Mas Scott não. Eu entendo o que você está sentindo, disse Scott, com a voz firme, mas carregada de emoção. Ele respirou fundo, a testa franzida pelo peso do momento. Puxa, eu quero estar com vocês. Quero estar lá fora, lutando por aquelas pessoas, libertando-as. Mas se fizermos isso, vamos destruir este lugar. Vamos destruir nossa casa e tudo pelo que lutamos. Precisamos confiar em Wyatt para lidar com isso. Por mais difícil que seja aceitar. Ele se aproximou de Wyatt, parando para encontrar seu olhar. A determinação estampada em seu rosto. Eu estava errado sobre você. Me desculpe pelo que eu disse antes. Foi errado da minha parte. Wyatt pescou surpreso, captando brevemente o olhar intenso de Scott. Ele olhou para a mão estendida em sua direção, e um pequeno sorriso surgiu em seu rosto enquanto apertava a mão de Scott com firmeza. Obrigado, Scott. Isso significa muito. Esteja preparado. Várias dessas pessoas precisarão da ajuda dos X-Men para guiá-las. Para mostrar a elas como usar suas habilidades. Elas precisarão desta escola. Precisarão de um bom líder como você para mostrar o caminho. Scott assentiu solenemente, dando um passo para trás enquanto a gravidade de sua decisão o atingia. Ele sentiu um desejo ardente de se juntar ao Wyatt e lutar ao seu lado, mas precisava se manter firme. Vamos lá, pessoal. Temos que deixá-lo ir. Kitty, Evan e Kurt trocaram olhares, com expressões que misturavam preocupação e frustração, ansiosos para contestar a decisão de Scott. Mas antes que pudessem expressar seus protestos, Wyatt os afastou gentilmente usando seus poderes. Scott tem razão. Vocês não deveriam se envolver nisso. Os X-Men não podem ser vistos desafiando o governo como eu pretendo fazer. Mas Wyatt... Kitty começou a dizer com a voz cheia de urgência, mas suas palavras foram interrompidas quando Wyatt colocou o capacete. A superfície lisa e metálica brilhou enquanto ele balançava a cabeça, sinalizando a finalidade de sua decisão. Com um suspiro profundo, ele começou a flutuar graciosamente, deixando o chão para trás. Wyatt, sinto muito mesmo que não possamos estar ao seu lado, disse Charles com a voz embargada pelo pesar. Ele olhou para o jovem à sua frente, com uma mistura de orgulho e tristeza em seus olhos profundos. Boa sorte lá fora. Você vai precisar. Com um aceno determinado, Wyatt concentrou-se no céu, sua figura tornando-se mais definida contra o pano de fundo das nuvens de tempestade que se acumulavam. Então, com uma explosão poderosa, ele ascendeu aos céus, deixando um rastro de energia cintilante atrás de si enquanto desaparecia nas profundezas das nuvens. Kitty, tenho certeza de que tudo ficará bem, Ororo começou, com a voz firme enquanto tentava tranquilizá-la. Mas antes que pudesse terminar, Kitty se desvencilhou abruptamente de seu abraço, sua angústia evidente em seus olhos. Ela os esfregou em frustração, tentando enxugar as lágrimas que ameaçavam cair, e então correu para dentro da mansão, seus passos ecoando pelo corredor. O restante do grupo permaneceu em silêncio pesado, cada um perdido em seus próprios pensamentos turbulentos. 1 milhão de palavras não ditas e arrependimentos rodopiavam em suas mentes, pairando no ar como uma névoa densa. Todos sentiam o peso da impotência, ansiando por ter feito algo, qualquer coisa, para ajudar. Até mesmo Charles, geralmente um exemplo de força e sabedoria, permaneceu imóvel. Ele observou a retirada de Atomic com uma mistura de preocupação e tristeza, as mãos cerradas em punhos ao lado do corpo. A gravidade do momento o oprimia, e ele baixou a cabeça envergonhado, desejando ter encontrado uma maneira de ajudar a libertar todos os que estavam presos. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.